Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá? A nossa aula é aula 85.1, que vai falar sobre o quê, amada? Sobre as funções da linguagem. Quais são os tipos de funções da linguagem? Nós temos a referencial, a conativa, a emotiva, a metalinguística, a fática e a poética. Conhecendo, amadinho, a habilidade da aula, nós temos aqui relacionar o texto, tanto na produção como na leitura, escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação. Leitor, audiência previsto, objetivos, ponto de vista e perspectiva, papel social do autor, época, gênero do discurso e outros. De forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e de produzir textos adequados a diferentes situações. Belezinha? Vamos lá, chegando aqui a nossa árvore do conhecimento. Lembrando aqui, você vai analisar as funções. Nós já estudamos os elementos da comunicação. Se você for prestar atenção, tem tudo a ver. Já tem uma aula aí, a gente já passou no caso do nivelamento. Sim, quais são os elementos da comunicação? Você sabe? Vamos lá. Tem a questão do emissor, receptor, tem a mensagem, o canal, o código, o contexto. Então, você, aluno, você vai prestar atenção aqui que você vai lembrar lá dos elementos da comunicação e que tem uma ligação com as funções da linguagem. Certinho? Então, vamos que vamos! Aqui, começando aqui para vocês. Olha aqui, vamos dizer assim, esse mapa, que não é tão um mapa, né? Aqui nós temos o seguinte, né? Um esquema. Pronto. A palavra ideal é um esquema para você entender. A referencial tá ligada no contexto. Só para você entender. A emotiva e a expressiva vai estar ligada no emissor. Emissor, subjetivismo. A poética vai estar centrada onde? Na mensagem. Conativa e apelativa vai estar focada em quem? No receptor. A fática, canal. E a metalinguística está centrada onde? No código. Certinho? Então, o que o Jacobson, presta atenção, é um linguística, diz o seguinte, é possível identificar pelo menos uma das 6, presta atenção, das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente, por isso que está aí esse esquema, com os elementos da comunicação, que foi o quê? Idealizado pelo Jacobson. Belezinha? Certo, amado? Então, vamos lá. Com calma, a gente vai ver aqui cada uma, não precisa ficar com fumacinha na cabeça, tá bom? Vamos aqui entender quando que é esta função emotiva. Emotiva, você vai ver o quê? A emoção. Vai mexer com o seu eu. Lembra lá da literatura, amadinho? É o subjetivismo. Lembrando? O eu, emotivo, emoção. Então, vamos lá. O que diz aqui? A mensagem revela as opiniões, presta atenção, os sentimentos pessoais do locutor-autor, tornando-se o quê? Um texto subjetivo.
Aqui, na questão da função emotiva, você vai perceber lá no texto que sempre terá uso de quê? Da primeira pessoa. Sim, a pessoa do discurso. Como assim, amadinho? Que é a primeira pessoa? Olha aqui, ó, no texto. Ó. Estou tendo uma vertigem. Vou marcar aqui, ó. Tenho um pouco de medo. Aqui me levará minha liberdade? O que é isso que eu estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. Quem está falando isso? Clarice Lispector. Então, amadinho, o que está marcando aqui o subjetivismo? O uso frequente da primeira pessoa. Ó, os pronomes aqui estão aqui para mostrar para você que esse texto é subjetivo. São os sentimentos pessoais, opiniões pessoais, tá? Tá aqui, estou. Quem que fala estou? Eu estou. Minha, pronome possessivo, primeira pessoa. Me, olha só, uso constante, verbo está na primeira pessoa, o pronome que foram usados também estão tudo na primeira pessoa. Então, quando você perceber isso, predomínio da primeira pessoa, o texto é o quê? Subjetivo. Beleza? Ok? Mais outra aqui para vocês, ó. Uau, eu venci! Eu sou demais! Consegui a aprovação, ninguém me segura. Viu só? Quando você fizer o Enem, ó, não quero fazer o Enem, vou fazer um concurso, fizer concurso, qualquer coisa, amadinho. Tá certo? Quando você for selecionado para trabalhar numa empresa. Isso! E então você vai ficar muito feliz, ó. Uau, eu venci! Olha aí, ó. O uso aqui tá marcando na fala do amadinho. Tá certo? Ó, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então, percebeu aí? Então, quando que é função emotiva? Vai revelar, né, os sentimentos pessoais de quem? Do autor e do locutor. Beleza? O locutor, autor, locutor. Ok? Mais outro exemplo aqui, agora aqui do Fernando Pessoa. É um trechinho, estou doente. Ó, estou doente. Meus pensamentos começam a estar confuso. O meu corpo tirar das coisas entre nelas. Sinto-me parte das coisas com. E uma grande libertação começa a fazer-se em mim, uma grande alegria solene, como a de eu estar, vem. Amado, é desse jeito que está escrito mesmo, tá bom? Tirado do livro diretamente. Ó, esse aqui, ó, presença dos pronomes, os verbos, né? Vocês vão percebendo nas desinências verbais, né? O uso constante da primeira pessoa. Por isso aqui é o quê? É uma função, o quê, amadinho? Emotiva. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Expressa a visão pessoal do locutor, suas emoções, opiniões subjetivas. Então, aqui outro gênero, nós temos aqui que fala dessa questão da função emotiva. O diário pessoal. Quem ainda não escreveu um diário? Carta. Poema lírico. Bilhetinho. Então, essa aqui, ó, a predominância da função emotiva, da subjetividade. Agora, quero ver mais outra função. Se for a primeira, vamos lá para a próxima. Temos aqui a função conativa, aquela apelativa. Quem vai fazer o uso, né, dessa função? Que usa bastante, tá frequente em quê? Nos anúncios publicitários, em propagandas, amadinho. E você vai perceber
o uso, né, de pronomes no imperativo. Estão observando aí qual é o pronome no imperativo? Aquele que vai seduzindo você a fazer algo. Vamos lá? Aqui, ó. Ó. Limpe com deixa eu ver, meu filho do céu. Limpe seu sofá pelo menos uma vez por ano. Olha só. Limpe. Ordem. Beleza? Beba Coca-Cola. Beba. Olha só o verbo no imperativo. Nunca perca o foco. Olha só a imagem. Isso aqui, ó, é um anúncio de uma propaganda do que? Fit Mais. A pessoa que é fit não vai perder o foco. Por que ele fala do foco? Porque aqui, ó, é um grande sanduba, né? Quem que não gosta? Ó, nunca perca, ó, o foco. O foco é o quê? É você se centrar aqui numa boa alimentação. Ou seja, uma alimentação saudável. Belezinha? Então, vamos lá. O que é uma função emotiva ou apelativa? Onde ela está centrada? Ela está centrada, amados, no interlocutor. Ó, interlocutor é o recebedor, ou seja, o receptor, aquele que vai receber a mensagem, tá certo? De modo que a principal finalidade é de convencê-lo de chamar a sua atenção. Atenção de quem? Do receptor. É de você que está aí, ó. Eu quero convencer-los de estudar língua portuguesa. Belezinha? Certo? Vamos lá então, amadinhos. Aqui. Vamos lá. Temos aqui. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda. Me espera adormecer. Não vá ainda. Não vá ainda. Olha, aqui eu tenho, né, um pequeno trecho da letra da música de Zélia Duncan. Não vá ainda. Presente também, olha só, não vá. Querendo o quê? Qual é o objetivo dessa letra dessa música? Você lê, você percebe o quê? O que ela tenta? Ela tenta convencer. Convencer quem? O receptor, né? A pessoa a fazer o seu pedido, para a pessoa não ir embora, para ficar com a outra. É a mesma coisa que eu falo assim, não saia da sala, fique aí. Não vá, amadinho, fica aqui. Eu estou tentando convencer vocês que estão aí sentadinhos na sala de aula a continuar assistindo. Tá certo? É uma função o quê? Apelativa. Então, vamos ver aqui, ó. O objetivo da mensagem é convencer o receptor a atender a solicitação do emissor. De quem? Da pessoa de quem fala. Tá certo? Eu estou falando, sou emissor, né? E você está recebendo, receptor. Belezinha? Fácil? Ok? Então tá. Agora aqui, ó. Está centrada no destinatário. Quem é o destinatário? O leitor e o ouvinte. Onde, né? Onde vai ficar presente? Onde está presente? Onde você vai encontrar essa função apelativa? Ó, nos anúncios aqui, ó. Crie uma mensagem para a mulher que foi a sua primeira referência de beleza. Aqui é a propaganda, um texto publicitário. Vai convencer quem? Você aí, a gente. Tá bom? Ela é a emissora. O texto, a propaganda, tá certo? Tem um foco diretamente ao receptor. Então, aqui, textos publicitários em geral, caricaturas que sempre fazem críticas, né? As charges, os cartoons, todos. Então, tem aqui uma linguagem o quê? Apelativa. Qual é o foco desse tipo? Centrar em quem? O receptor. Quem é o receptor? Você, aluno. Você, ouvinte. Você, leitor. Beleza?
Mas aqui para vocês chegando a questão da função. O que nós temos aqui? A função referencial. Que função é essa de referência? É a função informativa. Como assim? É aquele que vai passar as instruções, beleza? Ela é uma linguagem o quê? Objetiva, direta. E quando eu falo denotativa, é aquela do sentido real. Sem uso de figuras de linguagem, sem uso, né, de figuras, né, de linguagem figuradas. É o sentido real da palavra, tá certo? E sempre vai estar escrita na terceira pessoa do singular, amadinho. Terceira pessoa do singular. E a mensagem está centrada em quem? No referente. Quem é o referente? Está aqui, ó. Aqui nós temos um catálogo, vamos dizer assim, né, um panfleto de informações de uma aviação, tá certo? Uma empresa de aviação, uma empresa aérea, beleza? E aqui está dizendo passo a passo. Ela não pode fazer uso de figuras de linguagem aqui. Ela não pode fazer uso de linguagem figuradas, tá certo? Da linguagem conotativa, não pode, tá certo? Aqui o objetivo, ela tem que ser o quê? Objetiva, clara, para melhor entendimento, beleza? Então aqui instruções de segurança, tá dizendo passo a passo. Ó, sempre que você for analisar, ela sempre vem em mais de uma língua, tá certo? Ou pode vir na língua inglesa, francesa, depende do público, tá bom? Mas só que sempre trazendo o quê? Informações. Beleza? Vamos lá. Então, a linguagem referencial e informativa é a função, o próprio nome já diz, ó, informar. Para informar, a pessoa tem que ser clara, objetiva. Tá certo? Ok. Então, lembrando aqui, a linguagem é objetiva, direta, denotativa, do jeito que está lá no dicionário, e escrita na terceira pessoa do singular. A mensagem está sempre centrada no referente. Vamos aqui então, amadinho. Olha só, temos aqui, onde que a gente vai encontrar também essa linguagem referencial, essa linguagem informativa. Temos nos textos, nas notícias de jornal, reportagem, tá certo? Olha só, de acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Então, você observa aí que ele está sendo bem objetivo. Você consegue perceber, né, que, ó, sobe o uso, né, tá em pessoal aí, terceira pessoa. Faz o uso do verbo na terceira pessoa. Ele não está ilustrando nada, ilustrando assim, quando eu falo em ilustrar, Amadinho, vamos assim, usando recursos lá da figuras de linguagem, ele não faz uso. Então, aqui é o uso da linguagem denotativa. É uma linguagem clara, objetiva e sempre, né, fazendo uso do verbo na terceira pessoa do singular. Olha aqui, outra frase, né? Outra oração. São quase 10 horas da manhã. Quando ele fala, são quase 10 horas, qual é o foco? A hora real mesmo, tá certo? Para informar a questão da hora. Então, qual é o foco da linguagem referencial? Qual é o foco da linguagem informativa? Qual é o foco da linguagem denotativa? Você percebeu que eu usei referencial, informativa,
denotativa. É como também, em alguns livros, pode estar apresentando função da linguagem denotativa, função da linguagem referencial, ou função da linguagem, eu falei denotativa, referencial e informativa, tá? Que são, tudo a mesma coisa, beleza? O foco é o referente, ou seja, o assunto que está sendo abordado, pois o emissor, a pessoa, né, busca fornecer informações. O objetivo aqui é passar, que a pessoa leia e não entenda. Ok? Vamos lá, então. Então, tome nota, observe bem. Agora aqui, visa a informar a ênfase dada à terceira pessoa, que é a impessoalidade, tá bom? Onde você pode encontrar essa linguagem referencial, essa linguagem denotativa, essa linguagem informativa. Temos, amadinhos, nas manchetes, na manchete de jornal, tá? Placa de rua é um exemplo de função da linguagem denotativa, referencial. Que mais? Temos também placa de trânsito, cardápio, relatório, texto de divulgação científica. Aqui, artigo. Todos vão fazer uso da linguagem referencial. E o foco não é passar uma informação, então vai ter que usar o sentido denotativo. Se você faz uso de linguagem figurada, fogem totalmente, tá bom? Porque haverá o quê? Várias interpretações, tá bom? Então, aqui na linguagem referencial, não pode fazer uso da linguagem conotativa, mas sim denotativa. Aqui também em seminários e nas previsões do tempo, certinho? Agora, mais outra função para vocês aqui é a função fática, é aquela que você testa o canal, tá certo? Vai estar centrada no canal. Ela é objetiva, né? Ela estabelece e mantém o contato da comunicação. Quando você... Ei, você aí. Então, isso daqui eu tô testando. Tá certo? Vamos lá. Oi, eu, Calvin. Como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então, aqui ele tá... quando ele fala oi, a pessoa automaticamente... Você tá no telefone, fala alô, oi, tem alguém? Oi, tô falando oi, alô, e fica testando para ver se a pessoa te dá uma resposta, tá bom? E vai testando o quê? Um canal, beleza? Sempre aqui o uso do telefone. Também tem, além da você encontrar a linguagem fática no gênero textual, tirinha. Temos também letras, né, de canções, tá certo? Olha aqui, presente aqui na letra da música de Rita Lee. Alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura porque cada vez mais down on the high society. Meu pai eterno. Eu não sou boa no inglês não, amadinho. Então vamos lá. Você pode cantar essa música, essa melodia é muito bacana, maravilhosa. Pode ouvi-la. Sensacional. Tá certo? Então vamos ver aqui, aqui é exemplo de quê? Da função
Fática, aquela que testa o canal, tá bom? Certinho? Ai, professora, não sei nem quem é Rita Lee. Ah, amada, vai lá pesquisar. Rita Lee, a orqueira. Vamos lá. Agora aqui para vocês, a função poética. Ela é centralizada, Amadinha, na construção da mensagem. Quando você querer escrever um poema, quando você usa ou modifica a estrutura, então é na hora de construir a mensagem, tá certo? Que faz uso da função poética, tá bom? Você faz uso, você é criativo. Lembra lá do poema conciso? Pronto, ali já é um exemplo da função poética, tá bom? Então, o que diz aqui na gramática? O que é essa questão da função poética? Centra-se na construção da mensagem propriamente dita. Isso, utilizando recursos imaginativos, linguagem conotativa. Lá na referencial fazia uso de linguagem o quê? Denotativa. E aqui, ó, faz uso da linguagem conotativa, que você vai lembrar da conotação, né? Da linguagem figurada, que dá para você interpretar dependendo de quem for ler. Cada um vai ter uma interpretação, tá certo? Cada um, ou então uma interpretação ou várias interpretações, porque faz uso das figuras de linguagem, beleza? Usa uma palavra, aí você vai a fundo nessa palavra e você vai perceber, belezinha? O que é comparado? Vamos aqui na letra da música, né, de Carlinhos Brau e Marisa Monte. Nós temos aqui, ó. Segue o cerco, a boiada cerca, na enxurrada seca. A trovoada seca, na enxada cerca. Segue o cerco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é ser o sol. Amadinho, se você ficou curioso para ouvir esta canção, com certeza você vai além da imaginação, porque com certeza há uma pluralidade, né, nas palavras, aqui na interpretação das palavras. Belezinha? Olha essa outra aqui, poesia, que nós temos aqui também na questão da função poética, que você usa a sua imaginação, como fala, recursos imaginativos. Olha só. Ó, não foi criativo? Foi criativo, foi criativo. Ó, o que você vê aqui? Qual é a ideia? Olha só, no ó, aqui uma alça de uma xícara. Não é isso? O que nós temos? Então, existe uma coisa mais gostosa? Eu me pergunto já em prosa. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente. Não foi criativo, meu querido? Ó, uma interrogação, um questionamento, fazendo o quê? A alça, ou a asinha, né, da xícara. E fala do café. Ó, e cada linha, cada verso vai formando uma estrutura, seguindo assim, em forma que, ó, na tarde fria de julho, voa cheiro e barulho do café descendo quente. Então, isso daqui, ó, a fumacinha representando
que, né, o conteúdo, né, a fumaça quente saindo da xícara. Belezinha? Olha só o conteúdo. Então, aqui está centrado o quê? Na estrutura do poema. Certo? Vamos ver, esse aqui está falando da questão da função poética, tá? Centra na estrutura. Outra aqui, para você, tem a ampulheta da vida. Vamos lá. A vida está incontinente, olha só. E vai dizendo aqui tudinho. Ó, a tua vida avança ou escorre neste. Ou escorre neste, quer dizer, neste quê? Nesse tempo, nessa ampulheta da vida, que o tempo vai passando. Tá bom? Então, focou aí. Então, a função poética está sentada na estrutura, do jeito criativo de criar o poema, tá certo? O uso da imaginação. Mas outra função chegando aqui para vocês, temos o seguinte, amadinho, a função metalinguística é aquela que está centrada no código, para explicar um outro código, tá certo? Olha só, temos aqui uma obra, né, uma pintura do quadro As Minas de 1656. Quem é o artista? Diego Velázquez. Que aqui nessa pintura faz uso da função metalinguística. O que é isso? Porque aqui, ó, utiliza o próprio código para explicar a questão, o código quem? Retratando da cena criada, né? Do que foi pintado. No caso, eles. Pode observar bem aqui, ó. A pintura da tela. Olha aqui quem é o pintor. Belezinha? A cena retrata o próprio ato de criação da tela. É só em obras que tem essa questão. Um exemplo disso da função é o próprio quê? O dicionário. Usa o código para explicar um outro código que vai explicar a palavra. Tá bom? Mas também temos aqui, amados, no próprio poema, falando de poema. Observe aqui, ó. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam. No livro que lês, quando fecha o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Mário Quintana, qual é o assunto daqui? Né? É o próprio poema, um poema falando do poema. Então, aqui eu tenho uma função metalinguística, belezinha? Que se entra no código, usa o próprio código para explicar o código, beleza? Então, vamos lá. O assunto é o próprio poema, já foi falado. Mais um pouquinho aqui para vocês. O caso, né, mais familiar da questão da função metalinguística é o dicionário, que eu já falei aqui, né? Que esclarece o sentido, né, das palavras com as próprias palavras. Trouxe aqui, tá bom? Uma palavra. Tem aqui o seguinte, ó, retirado do dicionário. Trovão. O que é trovão? Substantivo masculino. O que quer dizer? Forte ruído provocado por descarga elétrica na atmosfera. Então, aqui eu tenho uma palavra e uso palavra para falar da própria palavra. O que é o quê? Código. Palavras são códigos. Mais um trechinho aqui, nós temos o seguinte.
Há canções sobre canções. Então, ó, eu canto porque o cantar está em mim como a vida. Esse daqui é um trechinho de quem? De Rosildo Oliveira. Tá bom? Então, quando fala do código para explicar o próprio código, temos o quê? A metalinguagem, a metalinguística. Tá certo? Que é o foco, está relacionado a quê? A código. Certinho? Pronto, amadinho, essa é a primeira parte. Agora vamos lá. O que você, aluno, né, vai produzir? Agora, na hora de produzir, porque chegou o grande momento, que é o trabalhando gênero. Você viu aqui que a gente trabalhou vários gêneros, né, textuais. Tem poesia, foi mostrado. Música, foi mostrado também. Gênero notícia, foi mostrado aqui também. O que mais? Já falei de poesia. Tirinha, foi mostrado. Charge. Então, isso aí tudo gêneros textuais. Então, vamos lá. Quando fala trabalhando gênero, qual é o gênero que você vai trabalhar hoje? Aqui temos o seguinte, né? Você, aluno, você vai produzir um mapa mental com as funções da linguagem. Qual é a ideia? A ideia principal. Você vai falar da função poética, você vai falar da função fática, você vai falar da função metalinguagem, das 6 que foram desenvolvidas aqui nessa aula. E vai montar um esquema para estudo. Belezinha? Que é este mapa mental. Capricha. Esse meu aí não ficou muito bacana, não ficou meio desordenado, mas faça colorido. Chama mais atenção, fica fácil para estudar. Beleza? Então, meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês e aguardo vocês lá na nossa revisão. Até lá!